João 7, dos versos 25 a 36. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. E se eu tossir a ponto de pôr meu pulmão para fora, é só bronquite, meu irmão, só bronquite, só os brônquios inflamados. Ninguém tem medo de Covid mais, né? Antes, se o pastor tossisse, eu vou te falar, uns 15 levantava e ia embora, certeza. João capítulo 7, versos 25 a 36. O texto bíblico nos diz assim: Diziam alguns de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? Eis que ele falava abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: Vós não somente me conheceis, mas vós não somente não me conheceis, mas também não sabeis de onde sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: haveis de procurar-me e não me achareis? Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai de amor, nós estamos perante a tua santa palavra. Que tarefa gloriosa, Senhor, ouvir instrução do Senhor para nós. Ler e entender quem é o Senhor Jesus, de onde Ele veio, o que faz e para onde vai. Nós precisamos conhecer nosso Mestre, precisamos entender por nós mesmos a pessoa de Cristo, para crermos com solidez, para termos a nossa vida transformada pelos seus ensinos. E por isso queremos orar ao Senhor, pedindo que nesta noite o Senhor nos revele a Cristo nas Escrituras, nos leve ao conhecimento do Senhor Jesus. Pedimos, clamamos, fiados nele mesmo, o nosso Senhor. Amém. Meu irmão, você conhece algum famoso? Você conhece algum famoso? Uma vez eu vi um apresentador de podcast a caminho do aeroporto. Aí a gente buzinou para ele, né, Sara? É engraçado. É engraçado porque, se eu disser para você assim: você conhece o Bolsonaro? Aí você fala: conheço, claro, figura pública. Então, mas qual o sabor de sorvete favorito dele? Não, eu não conheço ele. Se eu te disser: você conhece o cantor Zeca Pagodinho? Você vai falar: conheço. E aí talvez eu te pergunte: o que o Zeca Pagodinho faz todos os domingos? Você vai dizer: não faço a menor ideia. Mas que coisa curiosa é isso.
É pensar que quando nós sabemos quem alguém é, nós ainda não conhecemos aquela pessoa. Você poderia me falar muitas coisas aqui sobre o ex-presidente, sobre o Zeca Pagodinho, meu irmão. Você sabe cantar o refrão dele, e eu não seria audaz suficiente para puxar esse refrão na mesa da Santa Ceia. Mas eu sei que você sabe. E olha como que nós ouvimos histórias, sabemos alguns fatos e algumas informações sobre alguém, mas tantas vezes isso não quer dizer nada. Você não conhece aquela pessoa, você não sabe o que se passa no coração dela, quais são os planos dela, quem ela realmente é. Essa é a crise do casamento, não é? Você casou com alguém que você achou que era aquela boneca maquiada do domingo à noite, né? E você descobre que a tua esposa não é maquiada todos os dias. E você, como um bom marido, diz: meu bem, você é linda de qualquer forma. E você descobre, minha irmã, que aquele homem tem péssimos hábitos. E você descobre que ele tem medos. Veja como este conhecer de fato alguém é difícil. E isso nos é importante pensar e meditar nesta noite, refletindo se nós conhecemos a Jesus. Você conhece Jesus, meu irmão? Não, pastor, eu sei quem ele é, mas você sabe igual você sabe quem é o Zeca Pagodinho? Porque assim, meu irmão, se você parar qualquer pessoa na rua, essas pessoas conhecem Jesus. As pessoas sabem que é o cara do crucifixo, que ensinou a amar. As pessoas veem as imagens pintadas na tampa dos caminhões na rodovia. Ah, é aquele homem, ele tem olho azul, né? Ah, eu sei quem é ele. É aquele moço de olho azul com um semblante sério. Não, eu conheço Jesus demais, eu assisti The Chosen. Parabéns, campeão. Quem é Jesus? O texto bíblico nos mostra homens que julgavam conhecê-lo, mas não sabiam nada sobre eles. Homens que tiravam conclusões a respeito de Cristo, de onde ele vem, qual a natureza deste homem, de onde ele vem, qual é o destino dele, para onde ele vai, e eles estão incertos sobre a pessoa de Jesus e tiram conclusões tantas vezes errôneas, porque não entendem quem é de fato o Senhor Jesus. Eu queria, meu irmão, nessa noite conduzi-lo a entender um pouco mais sobre a pessoa de Cristo. E este texto nos fala sobre a origem, a vida e o destino do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para o texto e para a ocorrência com aqueles homens que não o conheceram, nós podemos conhecê-lo de verdade, saber de onde ele veio e qual é o seu propósito, para onde vai. E é sobre isso que eu quero falar contigo nesta noite. Nós vamos refletir em 3 pontos, 3 grandes ensinos do texto. E em primeiro lugar, nós começamos a perceber a narrativa de onde Jesus vem. A primeira pergunta que nós precisamos ouvir o Senhor Jesus nos ensinar é: de onde sou? De onde você é? De onde você é? Se eu perguntar para você, de onde você é? Você já sabe que eu não sou paulistano. De onde é? De onde vem Jesus? Veja que João nos conta que essa pergunta vem quando alguns homens de Jerusalém estão pondo os olhos sobre Cristo. Talvez esses homens de Jerusalém não sejam judeus propriamente. Lembre-se que a festa dos tabernáculos estava acontecendo, e há muitos seguidores do judaísmo ajuntados em Jerusalém, onde antes o Senhor Jesus havia dito que não iria se manifestar, e depois decide subir até Jerusalém, e ele passa a ensinar no templo com autoridade. O seminarista Leandro nos pregou esse texto. E a surpresa daqueles homens, ao ver Jesus falando abertamente, é dizer: não é este aquele a quem procuravam matar? Eles estão vendo Jesus ensinando publicamente e se questionando: mas as autoridades não queriam matar ele? Alguém que está ameaçado de morte não vai no covil do seu inimigo, na cidade onde estão seus perseguidores, e fala abertamente.
Veja que esses moradores de Jerusalém, esses homens ajuntados em Jerusalém, estão escandalizados por isso. Ele fala abertamente e nada lhe dizem. O Senhor Jesus está falando e ensinando, e eles chegam até a cogitar a possibilidade de: será que as autoridades também acham que ele é o Cristo? Será que quando ele está falando, as autoridades judaicas não interromperam ele, não prenderam ele? Será que é porque as autoridades também acham que ele é o Messias e então se abstiveram de fazer qualquer coisa com ele? Mas veja que curioso o verso 27. A conclusão que esses homens estão tirando: nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eles estão arrazoando e dizendo: não pode ser o Cristo, não pode ser o ungido de Deus, porque quando o ungido de Deus vier, ninguém sabe de onde ele vai vir. Será, meu irmão? Se você estava na EBD hoje, você viu o profeta menor nos anunciando que a pequena Belém Efrata, dali viria o líder de Israel, dali viria o rei libertador de Israel. Na verdade, meu irmão, esta ideia de que ninguém sabe de onde o Cristo virá é uma ideia herética. Talvez criada, formulada nos círculos judaicos, nas seitas judaicas, mas não há ensino da Escritura dizendo que não se sabe a origem do Messias. Pelo contrário, as Escrituras testificam de onde nasceria o Messias, de onde viria o Messias. E eis então o Senhor Jesus respondendo e confrontando esses homens, porque Jesus ensinava no templo enquanto eles falavam, e Jesus diz: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu mesmo o quisesse, mas porque aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Jesus está condenando a conclusão precipitada destes homens, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E vocês deveriam saber que eu fui enviado pelo Pai. Talvez estes homens concluíssem que Jesus é de Cafarnaum e pudessem estar agora enganados. Talvez pensando: olha, o Messias virá de Belém, não de Cafarnaum, e esse homem tem a sua família em Cafarnaum. Mas, meu irmão, é difícil crer quando o Senhor Jesus os condena, dizendo: vocês têm algumas informações e alguns fatos sobre mim, mas vocês não me conhecem de fato, porque não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo que foi enviado pelo Pai, e ele reafirma isso no verso 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. O Senhor Jesus está nos apontando algo que está além dos fatos superficiais. Algo que só pode conhecer aqueles que estão em relacionamento verdadeiro com Ele. Aqueles que estão reconhecendo sua obra e seu ministério, e não simplesmente porque ouviram falar de um fazedor de milagres que tem família em Cafarnaum. Jesus não vem de uma pequena família, de uma vila de pescadores. Jesus não vem de um contexto comum. Ele está nos falando sobre aquilo que lemos em Filipenses. Ele vem da parte do Pai. Jesus tem uma natureza distinta, e essa natureza é divina. Ele é o Deus encarnado. João nos conta que ele é o verbo da criação que existe desde antes de todas as coisas. E como o profeta diz, aquele que existe desde a eternidade viria de Belém. Nós entendemos que esta é a encarnação de Jesus. Aqueles homens não podem conhecer de fato a Jesus porque estão julgando os fatos superficiais, mas não conhecem a Deus. Não conhecem ao Pai que o enviou e não podem entender quem é Cristo, sem antes discernir sobre a sua divindade. Meu irmão, você considera quem é Jesus? Você entende quem é Cristo? Você entende que nós estamos falando sobre uma pessoa
Estamos falando sobre um Jesus real e verdadeiro. Ele não é mero personagem histórico. Jesus não é um mestre de ensinos de amor. Jesus é o próprio Redentor. Ele é o Deus encarnado que existe desde todos os tempos e se fez homem e desceu e se humilhou para morrer por nossos pecados. E nós precisamos olhá-lo como ele é e enxergar a verdadeira humanidade, um homem nascido no tempo e no espaço que vai morrer uma morte verdadeira. Mas nós precisamos enxergar a sua divindade. Só Deus poderia ressurgir dos mortos. Só Deus poderia romper com a barreira do Hades e romper com o poder do pecado e do inferno. Cristo vai ressurgir de forma que nenhum homem poderia fazer. Você conhece Jesus dessa forma? Você vive como alguém que serve um Cristo ressurreto e verdadeiro, que age poderosamente ainda hoje? Porque parece que às vezes nós estamos com um Jesus filósofo, com um Jesus de ensinos de amor distante de nós. E ele não é este homem que se relaciona conosco, ele é uma presença que de alguma forma faz miscelâneas na nossa prateleira. E quando convém nós falamos, é verdade, é Jesus. O Senhor Jesus, meu irmão, precisa centralizar a nossa vida. E nós precisamos conhecê-lo com profundidade, entendendo que ele vem da parte de Deus e verdadeiro homem. Se nós não andarmos neste conhecimento, nós andaremos cegos, tais como estes que aqui falam. Tantos anúncios houveram sobre a vinda do Messias. Estes homens talvez até conhecessem os textos, mas não entendiam a vinda de Cristo. E se nós hoje não considerarmos com profundidade quem Cristo é e o que Ele faz, talvez nós tenhamos um vago conhecimento, mas não vejamos a sua vinda. O Senhor Jesus fala não só da sua primeira encarnação no Evangelho, mas Ele fala da sua segunda vinda. Encarnação de fato é uma só, mas vinda haverá uma segunda. E o Senhor Jesus nos fala sobre os sinais dos tempos. E eu não quero com isso te dizer que, olha, você viu, tinha uma cabeça de boi nas Olimpíadas, é o sinal que lá, é o quarto sinal, e Jerusalém está em guerra, e olha, em 2029 Jesus volta. Nós não somos chamados para isso, mas nós somos chamados para olhar o céu e dizer, parece que vai chover. E olhando o céu e entendendo que parece que vai chover, ser vigilantes. O Senhor Jesus diz, vejam os tempos, tenham um entendimento das coisas e sejam sóbrios e vigilantes. Porque talvez como Cristo veio por esta vez e não foi conhecido, se nós não nos aprofundarmos em conhecimento dEle, talvez Ele venha a segunda vez e nós ainda não o conheçamos como devemos. Veja, meu irmão, para conhecer a Cristo, você precisa primeiro entender que não sabe tanto quanto pensa que sabe. Aqueles homens tinham suas próprias conclusões. Eles não podiam conhecer ao Pai porque eles julgavam por si mesmos quem seria Jesus. E tantas vezes nós queremos enquadrar Jesus nos nossos padrões. Queremos um Jesus que é Deus poderoso de socorro, mas não queremos um Jesus que é Deus soberano e dono da nossa vida e nos ordena o que e quando fazer ou deixar de fazer. Tantas vezes queremos enquadrá-lo na nossa perspectiva e queremos que Deus aprove o que nós aprovamos. E o Senhor Jesus nos chama a nos despir deste nosso egoísmo, deste nosso orgulho, para poder conhecê-lo como de fato Ele é. Você não tem medo, meu irmão, de ouvir a mesma sentença de Jesus dizendo, vós não me conheceis. Você não tem medo de no último dia dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos maravilhas, e o Senhor dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Será que não há temor no nosso coração? E se há, nós precisamos humildemente nos achegar a Ele, para aprender dEle
e entender quem Ele é. Jovens e adolescentes, vocês não sabem o que é melhor para vocês. Vocês não sabem. A gente tem sempre a tendência, não tem? De que minha mãe não entende, de que ninguém sabe o que eu estou passando, de que são outros tempos e outra vida e eu sei o que é melhor para mim. Se você não se despir do seu orgulho, você não vai conhecer o que Cristo é. Você não vai conhecer quem Jesus é. Adultos, às vezes nós somos adolescentes. E nós dizemos, eu sei o que é melhor para mim. Eu não preciso me despir do meu conhecimento para me achegar a Jesus. Você precisa, meu irmão, porque Ele é o que é e não vai se moldar ao nosso pensamento. Não vai se moldar à nossa exigência. Nós precisamos conhecer o Cristo e, de fato, nos achegar a Ele. Veja, meu irmão, que conhecendo Jesus, então, o verso 30 nos mostra um segundo grande ensino. Quando não somente o Senhor Jesus identifica a sua origem, Ele vem do Pai, Ele não é um homem comum, Ele não é mero nazareno, mas agora Ele começa a nos mostrar o desdobramento dos homens conhecê-lo. Veja que, quando entendemos a origem de Jesus, só há duas possibilidades: ou crer nele, ou persegui-lo. Ou estar com ele, ou estar contra ele. E o texto nos revela esta realidade. Quando aqueles que procuravam prendê-lo, não podem estender a mão sobre ele, porque ainda não lhe era chegada a hora. Mas os homens odeiam Jesus. O verso 30 nos mostra a soberania de Deus. É Deus quem escreve a história e quem determina o tempo e o modo das coisas. Os homens, por mais que odiassem a Cristo, não podiam estender sobre ele a mão, porque o desígnio de Deus para a sua crucificação ainda não havia chegado. Cristo ainda teria ministério pela terra, ainda teria ensino a dar, e este não era ainda o momento. Veja o verso 31. Contudo, muitos entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura sinais maiores do que estes que ele tem feito? Se ao conhecer Jesus, se ao vê-lo e de fato conhecê-lo, tantos nutrem seu ódio pelo Redentor, outros passam a reconhecer que ele de fato é o ungido de Deus. Muitos creem dizendo: estes sinais são próprios do Messias. Nós esperaríamos um outro Cristo que fizesse coisas maiores. Vejam, está diante de nós o ungido de Deus. Mas ainda assim, ainda que houvesse fé, o fato destes homens crer não arrefece o ódio dos judeus. O texto diz que os fariseus ouviam essas murmurações a respeito de Jesus. Os fariseus ouviam esses cochichos e sussurros sobre quem ele é, de onde ele vem, de fato ele é o Cristo. Olha, eu acho que ele é o Cristo, porque as obras dele testificam. E os fariseus estão agora aliados aos principais sacerdotes para enviar guardas a fim de o prenderem. Sempre haverão, meu irmão, aqueles que odeiam o Evangelho. Sempre haverão pessoas que não odeiam Cristo porque não o conhecem. Às vezes conhecem o Evangelho, entendem quem Ele é e o que Ele faz, e o rejeitam livre e abertamente. Este é o pior momento possível para a vida humana. Alguém conhecer Jesus, sair da ignorância sobre quem é Jesus e entender a profundidade do que é o Deus encarnado, e mesmo assim rejeitá-lo. Veja, meu irmão, os fariseus são os mais religiosos. Os fariseus são a seita mais rigorosa dentre os judeus. Eles são os grandes mestres conhecedores da lei. Eles amarravam trechos da lei de Deus na sua testa, nos seus braços, na orla da sua roupa. Eles literalmente carregavam a palavra de Deus com eles. Contudo, queriam prender o Messias.
De que valerá, meu irmão, ser religioso? De que valerá ser presbiteriano? De que valerá ter o teu nome no hall de membros da igreja e carregar a tua Bíblia bem quentinha debaixo do braço? De que valerá se nós não crermos em Cristo? E quando olhamos para os fariseus, eles não estão sozinhos, estão juntos com os líderes do Sinédrio. Líderes judeus que, muitas vezes, estes principais sacerdotes não se davam com os fariseus. Mas agora, tanto para líderes dos sacerdotes, quanto para fariseus, tem um inimigo em comum. Eles odeiam Jesus do mesmo jeito. E vão lançar mão dos guardas do templo, da polícia própria dentre os judeus. Os seguranças do templo, os guardas, vão ser enviados para prender o Senhor Jesus. E a essa altura você já sabe que eles não o prendem. E meu irmão, quando nós entendemos quem é Jesus e de onde ele vem, qual a sua natureza, ou nós vamos crer, ou nós vamos odiá-lo. O evangelho é por si ofensivo. Eles querem prender Jesus e me aponte. Qual é o crime de Jesus? Olha no texto. Olha o ensino do Messias. O que é que Jesus faz que é digno de ser perseguido e preso? Talvez eles pudessem tratar Jesus até como um louco. Olha, esse cara diz que é Deus. Mas não é simplesmente o ignorar e o debochar, é o perseguir, o prender e desejar matar Jesus. Porque o evangelho por si é ofensivo. Porque o evangelho mexe nas estruturas de toda uma sociedade e Satanás quer levar os homens ao engano. Não espere o crente que o mundo passivamente entenda quem é o Redentor e o ame. Meu irmão, a nossa luta é contra poderes espirituais, diz a Escritura. Não contra carne ou sangue, mas contra este mundo tenebroso, contra o pecado, Satanás que age por aí. E Satanás permitiria que as pessoas ouvissem pacificamente sobre o caminho, a verdade e a vida? É assim, meu irmão, que você assiste nas Olimpíadas. Não tem assunto mais presente do que esse, não é? Talvez como eu, você não tenha assistido a abertura das Olimpíadas, mas você viu a cena do quadro replicado da última ceia, e em lugar de Jesus e os apóstolos, nós temos um corpo apostólico de drag queens e uma criança ali no meio. A perseguição do evangelho é de graça, meu irmão. O mundo está para simplesmente se opor àquilo que é verdadeiro. E veja que curioso, nós os brasileiros somos bem atingidos por isso, né? A nossa baixinha lá, Raíssa Leal, fez em sinal de libras a simples expressão: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora luta no Comitê Olímpico para não perder a sua medalha. Nosso surfista Chumbinho levava nas suas pranchas, não era uma imagem religiosa não, meu irmão, no máximo arquitetônica, e um tanto idólatra, o Cristo Redentor. E teve que tirar a imagem do Cristo Redentor das suas pranchas. Porque o que importa não é o respeito das manifestações religiosas, o que importa é fazer calar estes que andam murmurando sobre Jesus. Estes que andam cochichando, quem é este, quem é este? Querem fazer calar os crentes. Esta é a ação de Satanás. Esta é a ação do mal que impera no mundo. Os homens estão no escuro e não querem ver a luz de Cristo. Meu irmão, se querem fazer com que você pare de sussurrar, este é mesmo Cristo, não havemos de esperar outro. Se querem que você pare de sussurrar, então pare de sussurrar. Pare de falar, olha, é Jesus, é o caminho mesmo. Não sussurra não, grita, meu irmão. Grita, anuncia, prega e fala.
porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E eu e você lemos na nossa Bíblia que todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqui e agora, você precisa entender que Jesus nos ensina dizendo: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Ao conhecer Jesus, ou creem ou perseguem. O evangelho ou é cheiro de vida ou é cheiro de morte. O evangelho ou é a plena salvação da nossa alma ou é a eterna condenação aos que conheceram a redenção e rejeitaram o Redentor. Você precisa se pôr num dos lados deste time. E eu estou falando sobre crer em Cristo, porque os religiosos estavam do lado errado nessa cena. Você não estou perguntando se é religioso, estou perguntando se é crente, meu irmão. Se no teu coração você ama e teme o Senhor Jesus, o Senhor nos chama a viver uma vida junto dele, em fé e resistência, ainda que nosso mestre tenha sido perseguido, e nós aprendemos que o mestre não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram ele, perseguirão a nós também. Veja, afinal, o desfecho desse texto. O terceiro e último grande ensino do texto é Jesus nos apontando para onde vai. Ele nos falou de onde veio, nos falou da sua natureza, e agora ele começa a falar para onde vai. Jesus certamente ouviu e percebeu o movimento dos fariseus e dos sacerdotes para prendê-lo. E neste momento, naqueles que estão indo para prendê-lo, Jesus começa a proclamar dizendo: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. O texto grego tem uma palavrinha escondida aqui, a ideia de um portanto. Jesus está quase que concluindo, dizendo: eu vim do Pai, e eu vou ficar mais um pouco aqui, e eu vou voltar para o Pai. Eu vou para um outro lugar, vou para junto daquele que me enviou. Ele já está falando da sua obra redentiva. E aqueles homens, então, que o cercam, estão sem entender que lugar é esse. Porque Jesus diz: haveis de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Onde será que é isso, hein? Onde será que é isso? Esses homens estão em crise agora, dizendo: onde que ele vai que a gente não pode achar ele? Que lugar é esse, para onde ele vai, que nós não poderíamos encontrá-lo? E como é comum no Evangelho de João, eles estão pensando com uma cabeça humana, sem julgar as coisas espirituais, eles estão pensando: será que ele vai para a dispersão? Será que ele vai andar por aí, ensinando e chamando os judeus que estão dispersos? É certo que haviam judeus por toda a região romana. Todo o Império Romano agora havia proporcionado uma dispersão dos judeus. E a própria perseguição fazia com que a diáspora acontecesse. E eles estavam pensando: será que Jesus vai para outro país? Ele está dizendo que a gente não pode ir porque a gente não tem visto, que a gente não pode pegar o mesmo barco. Será que tem a ver com isso? E o Senhor Jesus não revela a eles neste momento. Mas eu e você hoje sabemos do que ele estava falando. Jesus está dizendo para onde vai. E isso é parte da sua obra. Jesus está mostrando que vai para um lugar onde eles não poderiam ir. De fato, meu irmão, é um tipo de lugar que dá até para ir. Só não dá para voltar, né? Jesus estava ensinando para eles desde já e os preparando para dizer: eu vou para o lugar onde descem os mortos. E vocês não podem ir junto comigo lá. Vocês talvez ouvem sobre mim agora, mas eu vou me ajuntar ao Pai, porque eu não vou permanecer entre os mortos, eu vou ressurgir deles. E eu vou para a glória celeste com meu Pai. O Senhor começa a nos apontar uma outra perspectiva. E uma, meu irmão, que eu e você olhamos e dizemos:
graças a Cristo, que foi onde eu não podia ir. É ruim, meu irmão. Você já ficou para trás? Você já ficou para trás? Eu tenho na mente uma cena da minha infância, onde meu pai foi acampar com alguns amigos. Acampar no mato. E eu não sei por que cargas d'água, a minha infante cabeça julgou que meu pai ia para um lugar perigoso. Eu me lembro disso. E eu me lembro de dormir na cama da minha mãe naquela noite, chorando e dizendo: mãe, meu pai vai ser mordido por morcegos, mãe. E eu falava assim: mãe, meu pai foi acampar na toca do morcego. Que coisa de criança, né? E minha mãe ria de mim e falava: não, meu filho, está tudo bem. Mas, meu irmão, eu não sabia exatamente onde meu pai estava e o que ele estava fazendo. Eu estava desesperado, eu chorava, porque eu queria ir junto. Eu queria ir junto e não podia. E eu julgava que eu nunca mais veria meu pai. Eu dizia: os morcegos vão morder ele, mãe. Meu irmão, ainda bem que Jesus foi. Quem de nós poderia ir com ele? Quem de nós poderia levar seu próprio pecado sobre o madeiro? Quem de nós poderia encarar a justiça de Deus? Qual de nós poderia beber o cálice da ira de Deus? Nós poderíamos até ir, mas nós não poderíamos voltar. Talvez fosse como quando seus irmãos e primos mais velhos iam nadar no fundo. Não, você não vai. Eu vou, eu sei nadar. Olha, você pode até ir, mas você não volta. O Senhor Jesus está nos mostrando, meu irmão, que Ele vai enfrentar aquilo que nós não temos capacidade de enfrentar. E quando nós entendemos a obra de Cristo, isto é glorioso. E nós passamos a dizer com gratidão no coração: Cristo foi onde eu jamais pude ir. Cristo fez o que eu jamais pude fazer. E agora há descanso na nossa alma, porque nós entendemos os ensinos do texto bíblico, daquele que não só desceu ao Hades, ao lugar dos mortos, e de lá ressurgiu para a glória eterna. E nós podemos entender ainda, por ter a Escritura na mão, algo que esses discípulos ainda não entendiam. Porque só no capítulo 14 Jesus vai ensinar para eles, dizendo: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. Os discípulos, tantas vezes como prova de amor, querem prevenir o Senhor Jesus, não querem que Jesus morra. Você vê Pedro sendo chamado de Satanás quando ele quer impedir Jesus de ser preso. E Jesus está dizendo: mas agora está na hora. Agora é o momento reservado pelo Pai para que eu vá onde vocês não vão comigo. E Pedro diz: Senhor, eu vou contigo a qualquer lugar, até a morte. E Jesus diz para Pedro: você não pode me acompanhar nisso. É algo que só um verdadeiro homem, que é também verdadeiro Deus, poderia fazer. Só alguém da natureza de Cristo poderia fazer. E para mim e para você hoje, meu irmão, o Senhor Jesus continua nessa obra gloriosa. Foi onde nós não podíamos, mas nós conhecemos um pouquinho mais. E em João, quando o Senhor Jesus diz: eu vou para um lugar, e os discípulos fazem a gloriosa pergunta de: para onde, Senhor? Ele diz: eu vou para junto do meu Pai, e eu vou preparar uma morada para vocês. E eu vou, e quando eu tiver preparado este lugar, eu voltarei para vocês. E eu levarei vocês comigo. E vocês nunca mais habitarão sem mim. Eu vou fazer isso. Vou onde vocês não podem ir. E vou preparar morada para vocês comigo para sempre. E um jovem audaz pergunta: Senhor, mas como saber onde o Senhor vai? É a mesma crise deste texto. Não sabemos para onde o Senhor vai, como saber o caminho?
Raíssa Leal sabia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Crendo no Senhor Jesus, Ele fará por nós o que jamais poderíamos fazer: redenção, salvação. Crendo no Senhor Jesus, Ele não só nos salvará, mas nos levará com Ele para sempre. Eu acho que era isso que eu esperava que meu pai fizesse. Me levasse com Ele. E meu irmão, um dia há de romper nos céus, como cantamos, uma luz mais forte que o sol. Um dia há de, em clangor de trombetas, vermos o céu se abrir de ponta a ponta e ver descer o Rei Jesus em glória, majestade e louvor. E nós bradaremos a glória de Deus naquele dia, e o Senhor nos levará para habitar com Ele para sempre. Você o conhece, meu irmão? Você conhece o caminho para o céu? Você conhece o meio para morar com Ele para sempre? Este meio é crer nele, porque Ele é o caminho. O Senhor nos chama a esta vida boa, farta e plena nele. Conheça-o. Entenda a sua natureza. Deixe de viver uma vida relaxada com o Senhor. Creia nele e anuncie o seu reino, anuncie o seu evangelho. Porque parte do que o Senhor Jesus falava aqui já se cumpriu e ele já foi. E basta agora aguardarmos a sua vinda. Creia, meu irmão, para que um dia vejamos o Senhor Jesus sobre as nuvens com grande glória. Vamos orar mais uma vez. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos orar na memória do que Cristo fez e dizendo: Senhor, convence nossos corações a crer. Arranca de nós o ensino que nós pensamos saber sobre o Senhor. Nos leva a confiar somente em Ti. Pai de amor, nós Te louvamos pela Tua palavra, pelo conhecimento de Cristo, por poder ver a natureza gloriosa de Jesus e não andar enganados, sem saber quem é o nosso Salvador. Oramos, Deus, porque precisamos não somente saber dos fatos, mas crer no Senhor. E rogamos, Deus, para que o Senhor gere verdadeira fé em nós. Somos fracos, somos frágeis, e sabemos que a fé é dom de Deus. Por isso oramos e pedimos: nos dá fé para crer em Cristo. Nos dá, Senhor, o anúncio da Tua palavra, ainda que hajam opositores do Evangelho querendo calar a Tua igreja. Não puderam calar o Senhor, não puderam conter o avanço daqueles que desde o princípio anunciaram o reino. Quando perseguidos, quando mortos pelo Teu Evangelho, o Senhor fez prosperar e crescer o Teu reino. Senhor, quando nós o conhecermos de fato, quando cremos no Senhor no nosso coração, não nos deixe ficar calados perante os nossos perseguidores. Oramos, Deus, para que o Senhor nos mantenha firmes com os olhos no lugar para onde o Senhor for. Nos ajuda a lembrar da Tua obra aqui, Senhor, mas da Tua ascensão. Nos ajuda a lembrar que o Espírito Santo Consolador está em nós como selo da Tua promessa, como penhor da herança que havemos de receber do Senhor no último dia. Anima o nosso coração, Senhor, a nos desvencilharmos das coisas passageiras deste mundo e desejar as moradas celestiais, as gloriosas moradas de luz, onde os crentes entoam canções a Jesus. Oramos, Deus, para que os nossos hinos sejam verdadeiros, para que as coisas desta vida não nos prendam e que os olhos daqueles que creem estejam no aguardo do Teu retorno, da Tua segunda vinda. Nos prepara nisso na Tua mesa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
porque ainda quando cremos no Senhor, falhamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, pela obra já consumada do Senhor. Nos anima na esperança do dia em que tomaremos do cálice contigo, no dia em que nos assentaremos à tua mesa e o veremos como o Senhor é. Nos anima nesta esperança. Oramos e pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, quero convidar